Olá Pedro, o meu nome é Lígia Rodrigues, eu sou professora aqui na Universidade do Minho, no Departamento de Engenharia Biológica e para além de ser professora, sou investigadora nesta área. E tu? Olá, eu sou o Pedro Jorge, tenho 13 anos, vou para o 8º ano e estou na Escola de Soares. Ok. E tu, Pedro, eu já ouvi dizer que gostas muito de Biologia, certo? Portanto, eu tenho aqui hoje um conjunto de coisas para falar contigo e o tema desta nossa conversa é os amigos invisíveis. Estás mesmo a ver que vamos falar de micro-organismos, não é? Bom, mas antes de chegarmos aos micro-organismos, tu sabes o que são? Sim. O que são micro-organismos? São, micros, quer dizer, são muito pequeninos, que não dão para ver ao olho nu. Né? Exatamente. Pois são bichinhos, seres vivos, são mesmo pequeninos. Portanto, por isso é que eu lhes chamei invisíveis. E tu achas que os micro-organismos são nossos amigos ou não? Não. Não? Alguns são, mas há outros Que não. Porque geralmente quando a gente ouve falar nos micro-organismos, ouve falar nos micro-organismos patogénicos, não é? Portanto, aqueles que nos fazem mal de alguma forma, não é? Por exemplo, as bactérias, que são micro-organismos que só têm uma célula e que não têm núcleo, depois já vamos falar um bocadinho sobre a célula, são unicelulares, não é? Algumas bactérias são responsáveis por algumas doenças, por exemplo, a pneumonia, a tuberculose, não é? Pronto. Mas há outros micro-organismos que não são patogénicos, ok? Portanto, a minha conversa contigo aqui hoje é tentar desmistificar que os micro-organismos são vilões. Eles não são vilões, ok? Eles são mais super-heróis, está bem? Pronto. Tu sabes que aquilo que é comum em todos os seres vivos, e já falaste nisso, são as células, não é? Pronto. As células são pequenos blocos onde ocorrem alguns eventos que são importantes para os seres vivos. Por exemplo, as células são capazes de se multiplicar, correto? De consumir nutrientes e transformá-los em energia e outras macromoléculas, por exemplo, proteínas, certo? E, portanto, é isso que está na base da vida, ok? Ou seja, todos os seres vivos, e eu tinha aqui para te perguntar, mas não te vou perguntar, porque já sei que sabes o que é uma célula, todos os seres vivos têm células, não é? E, portanto, todos os seres vivos têm também o quê? A capacidade de se multiplicar, não é? A capacidade de metabolizar os nutrientes, portanto, para energia, para crescer e para produzir coisas fixes. Não é? Portanto, é como nós, a gente também come para crescer, para ter energia e para fazer coisas fixes. Portanto, é exatamente a mesma coisa, certo? Pronto. Dentro das células, só para a gente depois começar a falar aqui de outras coisas, nós temos uma coisa que se chama o ADN. Tu sabes o que é o ADN? Mais ou menos, sim. O que é o ADN? Eu não sei explicar muito bem, né? Vamos fazer assim de uma forma simples, é a informação que nós conseguimos passar de uma célula-mãe para uma célula-filha, não é? Portanto, e que está organizada numa molécula especial que nós chamamos ADN, onde estão os genes. Portanto, é informação, não é? Informação. É como quem trabalha nos computadores e escreve código, é a mesma coisa, é um código, está bem? E essa informação é importante para quê? Porque essa informação é aquilo que faz, por exemplo, com que tu tenhas, se calhar, o mau feitio do teu pai ou da tua mãe, ou tenhas os olhos da tua mãe ou do teu pai, portanto, a informação que nós passamos das células-mãe para as células-filho, está bem? Pronto. E o ADN é muito importante para nós que trabalhamos nestas áreas da biotecnologia e dos bioprocessos, e já te vou explicar porquê, está bem? Pronto, então, dentro dos seres vivos, nós temos vários reinos, não é? Portanto, há aqueles que tu sabes quais são, os animais, as plantas, e depois temos mais quais, sabes? Isto é quase uma aula, não é? Temos as bactérias, os fungos e os protistas, está bem? Portanto, eu hoje quero-te falar das bactérias e trouxe aqui umas para te mostrar. As bactérias, e tenho aqui um protótipo de uma E. coli. E. coli ou Escherichia E. coli é a bactéria mais conhecida que nós utilizamos na maior parte dos nossos bioprocessos, quando queremos fazer algumas
manipulações genéticas, está bem? Já te disseste tu há bocado e bem, é um micro-organismo unicelular, não tem núcleo, está bem? Portanto, o ADN, aquela informação genética está lá toda espalhada dentro da célula, está bem? E pronto, e depois tem outras características que a gente não vai falar hoje. E depois temos, dentro dos fungos temos 3. Temos os bolores, que é aquilo que aparece no pão quando a gente deixa muito tempo no saco. Temos as leveduras, esta amiga que aqui está, que se chama Saccharomyces cerevisiae, é aquela que dá origem ao pão e à cerveja. Conheces? E depois, portanto, temos os bolores, temos as leveduras e temos os cogumelos, que nós comemos muitas vezes na nossa alimentação. Está bem? Pronto. Então, porquê é que eu te quero falar destas duas, das bactérias e das leveduras? Porque as bactérias e as leveduras, para além de terem aqueles efeitos que não são muito simpáticos, e por isso é que quando eu te perguntei se eles eram bons ou eram maus, tu disseste que eles eram maus, elas também fazem coisas muito boas, ok? E nós, na biotecnologia, aquilo que fazemos é, usamos tecnologia que permite, vamos lá ver, usar ou os organismos inteiros, ou parte destes organismos, coisas que eles produzem, para desenvolver processos que permitem criar coisas de valor, ok? Sim. E coisas de valor que são coisas que a gente usa no nosso dia-a-dia. Por exemplo, eu tenho aqui muitas coisas para te mostrar, mas, por exemplo, quando tu ficas doente no inverno, às vezes tens que tomar vitaminas. Antibióticos também, sim, mas antibióticos é quando a gente tem assim uma infecção bacteriana, não é? Mas, por exemplo, quando tens que fazer assim um reforço, tomas vitaminas, não é? Suplementos de vitaminas. Essas vitaminas podem ser retiradas ou extraídas dos alimentos, por exemplo, das laranjas, não é? Tu sabes que a laranja tem vitamina C, sim, ou então podem ser sintetizadas por micro-organismos e usando as enzimas, que são as proteínas que os organismos produzem. Não é? Portanto, é fixe, quer dizer que nós conseguimos produzir numa fábrica e escusamos de ter que estar à espera que as laranjas cresçam para as ir apanhar e espremer, não é? Pronto, por exemplo, estas enzimas, já ouviste falar de enzimas? Sim. Já. As enzimas, que são proteínas produzidas pelos micro-organismos, são usadas, por exemplo, na indústria têxtil. Tu, por acaso, não vens de calças de ganga, mas o teu amigo vem. As calças de ganga, para terem aquele ar assim gasto, nós utilizamos enzimas, não está lá ninguém a raspar as calças para elas ficarem com aquele ar assim fixe que depois vocês gostam de usar, ok? Portanto, é também um produto da biotecnologia que nós usamos no nosso dia-a-dia. Outras coisas que eu tenho aqui para te mostrar, há bocado estávamos a falar, temos ali os organismos serem utilizados, por exemplo, para produzir biocombustíveis, ou etanol, está na moda, não é? Ou então gás, ok? E o que nós temos ali, se tu conseguires olhar, tem ali aquele frasquinho da esquerda, diz biomassa granular anaeróbia. Aquilo é o quê? São granulozinhos, isto aqui é só para brincar, não é? São granulozinhos com micro-organismos que têm a capacidade de degradar aquele, eu vou-lhe chamar lixo, ok? Que ali está, portanto, os resíduos alimentares, os resíduos verdes, o chorume, que é um líquido que vem da degradação dos resíduos, e produzir metano. Sim. E tu dizes assim, mas porquê é que isso é importante? Isso cheira mal, não é? É importante porque é uma fonte alternativa de energia. Como tu sabes, nós temos cada vez menos petróleo e as energias não renováveis e, portanto, temos que arranjar alternativas para conseguir ter essa energia. Outras coisas, por exemplo, portanto, isto tudo com bactérias e leveduras, ok? Outras coisas, por exemplo, que nós também podemos fazer na biotecnologia. Olha, por exemplo, há leveduras que conseguem usar este óleo de ricino, que é um resíduo, ok? Portanto, é um lixo, para produzir uma coisa bem cheirosa. Ora, vê se consegues cheirar. É que te cheira? Cheira-te bem? Não consegues identificar este cheiro? É um cheiro a rosas. Desculpa, é um cheiro a pêssego, ok? Portanto, nós, usando este resíduo, conseguimos produzir com uma levedura, num reator, portanto, dentro de um vaso, conseguimos produzir um cheiro a pêssego. E isto é interessante, porque escusamos de estar a ir buscar estes aromas ao pêssego. Se eu, por exemplo, usar glicerol é também um resíduo da indústria do diesel, ok? A mesma levedura consegue... Ora, vê lá.
este é rosas, não é? O outro era o pêssego, este era rosas, que eu enganei-me, não é? Portanto, consegue também produzir bioaromas, ok? Pronto. Portanto, já te falei em possibilidades de utilizarmos os micro-organismos para produzir vitaminas, para a indústria têxtil, para a cosmética, com os aromas, para a questão da energia, certo? O que é que está aqui a faltar? Para a parte alimentar e para a saúde, ok? Que são os dois outros exemplos que eu tenho aqui para te mostrar. Pronto. E eu agora vou-me levantar aqui um bocadinho, portanto, na parte da alimentação, por exemplo, nós usamos, aqui temos levaduras, bactérias, ok? E fungos. São muito diferentes, não é? Portanto, são organismos que, como tu sabes, têm células que são diferentes, umas têm núcleo, outras não têm núcleo, portanto têm organizações diferentes. Como também têm organizações diferentes, têm capacidades diferentes, não é? De fazer coisas diferentes. Pronto. Então, nós temos um projeto ali a decorrer no centro, em que utilizamos fungos, neste caso, ok? Para pegar em vários resíduos, eu vou-te mostrar alguns só para tu veres. Há muitos que a gente utiliza, mas vê lá o que diz aí. Casca de laranja, casca de banana, deixa ver, dreches de cerveja, é resíduos da indústria da cerveja e barba de milho. Tudo isto é lixo, não é? O que é que nós conseguimos fazer? Com estes organismos que aqui estão, nós pegamos nestes resíduos, e mais aqueles outros que ali estão também, película de café, etc., e conseguimos que estes organismos, dentro de um reator, portanto, um reator é um vaso, está bem? Assim como uma panela de cozinhar, ok? Dentro deste reator, nós conseguimos que este organismo degrade estes resíduos, ou seja, use os nutrientes que estão nestes resíduos e produza coisas fixes. Portanto, vai produzir o quê? Vai produzir fibra alimentar, a que nós chamamos pré-bióticos. Já ouviste falar em pré-bióticos? Não. Mas já ouviste falar em iogurtes bifídos ativos? Já. Pronto. Estes iogurtes bifídos ativos, que a gente come para nos fazer bem à barriga, não é? Aquilo que eles dizem, têm micro-organismos, a que nós chamamos probióticos, que fazem bem ao nosso organismo. Porque tu sabes que os micro-organismos estão em todo o lado, não é? Não estão só na água, também estão cá dentro de nós, está bem? E alguns são bons, a gente quer que eles estejam cá. Pronto, então, estes pré-bióticos que nós estamos a produzir aqui são nutrientes para esses organismos que são bons para nós conseguirem multiplicar-se dentro do nosso intestino e fazer aquilo que é suposto eles fazerem. Ok? Portanto, mais uma vez, estamos a aproveitar o lixo para produzir coisas que são importantes para nós e para a nossa alimentação. Ok? Por último, tenho aqui outro exemplo para te mostrar. Também há uma bactéria que, com resíduos também, produz estas coisas que tu aqui vês. Estou assim a olhar para isto, o que é que te parece que isto é? Parecem muitos lenços. Parecem-te muitos lenços, exato. Portanto, parece assim uma coisa viscosa, fininha. Pronto. Então é assim, se tu quiseres sujar um bocadinho as mãos, eu vou-te mostrar o que é que isto é e depois explico-te para que é que isto serve. Isto não faz mal nenhum, está bem? É só, podes depois lavar as mãos. Isto chama-se celulose bacteriana, está bem? Pronto. Eu vou tirar com a minha mão e depois, se tu quiseres, poderás agarrar, se eu conseguir agarrar. Ok? Aqui. Pronto. Queres agarrar com a tua mão? Isto não faz mal nenhum, está bem? Depois podes lavar. E então, o que é que tu achas disso? O que é que te parece que isso é? É estranho. É mole. É gelatinoso. Pronto. Podemos pousar. Eu vou-te explicar então o que isto é. Isto chama-se, tens aqui papel, espera aí que eu vou-te já dar. Aqui, para te limpares as mãos, depois lavas no fim. Isto é celulose bacteriana, ok? Portanto, isto é produzido por uma bactéria, como eu te estava a referir há bocado, não é? Portanto, a bactéria, o que é que faz? Ela usa resíduos e vai produzindo esta celulose, portanto, esta camada gelatinosa, que é equivalente à celulose que a gente tira das plantas. Porquê que isto é importante? Tu viste, isto é gelatinoso, tem muita água. Então, isto tem muitas aplicações, ok? Pode ser usado, por exemplo, na alimentação,
e há uma empresa ali do nosso centro que está a tentar usar, por exemplo, isto em hambúrgueres, ok? Portanto, em vez de usar proteína animal, usa celulose bacteriana, que é para os vegetarianos. Vês? Sim. É fixe, porque isto acaba por ter muitas fibras, sim, permite substituir a proteína, dá consistência ao produto e, portanto, é uma forma de, com pouco investimento, porque estamos a falar de resíduos, desenvolver um produto para um segmento, um nicho de mercado muito, muito específico. Também esta celulose bacteriana, por exemplo, sabes para que é utilizada? Ou pode ser utilizada para doentes que tenham queimaduras. Porque tu viste que é muito gelatinoso, não é? E que tem muita água. Então, pode ser colocado em cima das feridas e arrefece por um lado, tu viste, é fresco, não é? Ajuda a cicatrizar, porque a gente pode ali pôr agentes cicatrizantes, agentes antimicrobianos para evitar que haja infecções e, além do mais, retém água e umidade, portanto tapa, não é? Portanto protege do ar e, portanto, tem uma potencialidade muito grande, ok? Portanto, esta celulose bacteriana pode ser usada em muitas coisas, só te estou a dar aqui algumas aplicações, ok? Portanto, Pedro, isto eram alguns exemplos que eu tinha para te mostrar do que é que nós conseguimos fazer com os nossos amigos invisíveis, ok? E dizer-te, de facto, que apesar de alguns poderem não ser muito bons para nós, a verdade é que, para quem trabalha na área da biotecnologia, os micro-organismos são uma ferramenta para que nós consigamos desenvolver processos novos, produtos novos, não é? E que permitem também tornar o nosso mundo mais sustentável, porque gastamos menos energia, não gastamos os recursos naturais, mais saudável, porque temos produtos que fazem bem à saúde, certo? E, portanto, um mundo melhor. Portanto, espero que eu tenha conseguido convencer-te que eles são nossos amigos e que não são vilões, não é? Queres perguntar alguma coisa? Não, mas eu conheço mais ou menos um exemplo, que é o veneno da cobra. Já houve um estudo que foi para provar que já foi utilizado para doenças. Exatamente, porque pegam nesse veneno e depois tentam desenvolver ou transformá-lo ou desenvolver mecanismos no organismo de reação a esse veneno, um bocadinho, não é bem a mesma coisa, mas um bocadinho com mais vacinas, não é? Portanto, quando a gente faz o desenvolvimento de uma vacina, aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo é ou o micro-organismo, o vírus, a bactéria, o que seja, desculpa, neste caso, vamos supor que é o vírus da gripe, para não falarmos no Covid. Aquilo que a gente faz a injeção do micro-organismo, do vírus neste caso, morto ou enfraquecido, para quê? Para o nosso organismo reagir e criar anticorpos. Exatamente, os anticorpos são as defesas, ok? E, portanto, é um bocadinho também nesse sentido, ok? Portanto, como vês, é um mundo muito grande, com muitas possibilidades. Para quem gosta de biologia, tenho a certeza que conseguirás encontrar aqui alguns exemplos que sejam mais motivadores para ti. Por exemplo, aqui só para te dar mais um caso, aqui há uns anos, houve uma equipa de investigadores ingleses que tiveram a desenvolver um telemóvel, tu gostas de telemóveis, claro, não é? Construído todo com plásticos, polímeros biodegradáveis, ok? Portanto, isso também já não é assim uma grande novidade. Mas aquilo que eles fizeram na altura foi muito giro, porque puseram uma semente de uma flor dentro do telemóvel, para que depois, quando o telemóvel se partisse, chegasse ao fim de vida, as pessoas pudessem cultivar e nascia uma flor. Quando o plástico degradava, depois acabava por florescer. Portanto, só assim algumas coisas giras que se fazem também para mostrar qual é que é o potencial dos nossos amigos. Sim? Obrigada, Pedro.